Vamos falar sobre couraças emocionais e musculares. Mas antes de falar sobre couraça, que é esse estado muscular e emocional crônico, eu quero falar sobre pulsação, que é esse movimento que acontece o tempo todo no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele contrai e relaxa, ele abre e fecha, ele esquenta e esfria, assim como as emoções, que também não são fixas, elas estão sempre em movimento. Tanto que a palavra emoção, ela vem da palavra emovere, que significa mover de dentro para fora. Então, a emoção, ela não fica fixada, ela está sempre mudando. Então, se nós temos, por exemplo, alguma resposta emocional diante alguma coisa, o corpo, ele se move em direção àquilo. Então, por exemplo, se algo te deixa triste, o corpo, ele vai diminuir os batimentos cardíacos, diminuir o sangue no corpo e naturalmente o corpo vai esfriar um pouquinho mais. O peito se fecha. Então, assim, de acordo com as nossas emoções, de acordo com o que a gente sente, o nosso corpo mobiliza a carga no corpo todo e depois que aquela emoção passa, o corpo daí pode voltar ao seu estado natural e se regular. E aí a gente começa a entrar em como essas couraças vão sendo formadas. Imagina que o nosso corpo, ele está no seu estado natural de relaxamento e aí ele passa por alguma situação que gera uma contração. Aí, logo depois, esse corpo vai lá e relaxa. E aí depois, de novo, mais uma vez, ele entra no estado de contração e aí passa e ele relaxa. Quando nós passamos por algo por várias vezes ou de forma mais intensa, essa contração, ela começa a se manter mais fixada, como uma forma, inclusive, de economizar energia. O corpo vai perdendo a pulsação e vai mantendo aquele estado. Então, a pessoa, por exemplo, uma criança que vive numa estrutura familiar, que tem grito na casa, que ela se contrai quando escuta uma briga, um grito, ela se contrai, daqui a pouco ela relaxa de novo. E aí daqui a pouco tem briga de novo e ela se contrai. E se isso tem uma repetição, e vai criando essas estruturas mais cronificadas no nosso corpo, conhecida como couraça muscular e emocional. Então, couraça significa que esse corpo ou ele apertou demais, ou ele também soltou demais, que é aquela pessoa que já não tem continência, que ela não tem tônus, ela não tem força no corpo. Então, um corpo encouraçado, que tem essas emoções contidas, ele é um corpo que perdeu flexibilidade e ele se torna disfuncional porque ele não pulsa energia. Então, por exemplo, se eu sou de uma estrutura familiar que ela é contida, onde todo mundo fala baixinho, e eu sou essa criança enérgica que fala alto, que tem movimento, que se expressa, e cada vez que eu vou lá e eu expresso a minha forma de ser, eu levo uma bronca. E aí eu vou sendo punida cada vez que eu me expresso de forma mais ampla, e aos poucos essa criança, ela vai percebendo que aquele impulso dela, ele não pode existir. E sem ter consciência, ela vai mobilizando o corpo, ela vai respirando menos para controlar aquele impulso, ela aperta a garganta para baixar a voz, e isso vai envolvendo toda essa contração muscular, que também é energética, que é emocional, que é mental, daquela emoção que queria vir, e ela vai precisando ser amortecida e a gente vai perdendo essa percepção dessa sensação que a pessoa já nem percebe mais que aquele impulso era natural. Então ela para de sentir, para de perceber e o corpo vai se adaptando, se tornando nesse estado crônico de adaptação. E aí quando essa criança cresce e ela precisa se comunicar, se expressar, apresentar um trabalho, falar em público, ela não consegue porque o corpo dela foi programado para conter esse impulso de expressividade. Aí eu começo, por exemplo, a trabalhar o corpo, movimentar algumas regiões no meu corpo e eu começo a sentir uma vontade de chorar, um medo que chega e eu não sei da onde. Eu começo a perceber algumas sensações acontecendo dentro de mim. O que está acontecendo, na verdade, é essa descarga inconsciente de uma emoção que estava ali retida naquela região. E às vezes a gente não sabe do que se trata, daquela emoção, mas é uma resposta do corpo.
Então, pode ser uma pontada, um formigamento, uma emoção que chega, porque o corpo ele não guarda só o movimento, mas ele também guarda o sentimento, a história, a cena, a imagem, pessoas, as falas, os cheiros, e isso pode ser descarregado quando a gente começa a movimentar o nosso corpo através das práticas corporais. Você pode estar fazendo intencionalmente uma descarga de algo que você sabe do que se trata, que você tem essa memória consciente e você vai fazer essa prática e você vai entender que esse movimento tem relação com aquilo que você sabe do que se trata, ou também quando a gente começa a movimentar o nosso corpo, movimentar a nossa respiração, movimentar as nossas expressões, dando espaço para esse movimento dessas partes nossas que contam a nossa história, muitas vezes a gente faz uma descarga de alguma emoção que a gente não sabe exatamente do que se trata, que seria essa descarga inconsciente, né? Você vem uma emoção, vem um choro, vem uma raiva e você não sabe exatamente do que se trata, mas você dá espaço para que aquilo aconteça. Você permite o fluxo daquela emoção acontecendo no seu corpo, sem ficar tentando entender o porquê, o que está acontecendo. Simplesmente dá espaço para aquele corpo poder expressar o que está acontecendo dentro. Então, o corpo ele vai se readaptando a uma nova formação, novos movimentos. Então, não é sobre desmanchar o que está ali, mas é também, de alguma forma, tá vislumbrando outras formas, outros hábitos, outros jeitos de ser, outras maneiras. Isso vai acontecendo conforme a gente vai trazendo novos movimentos, permitindo que o nosso corpo sinta outras coisas que ele não estava acostumado, ou a gente não estava abrindo espaço para poder sentir aquilo. Então, vai começando a notar melhor as sensações que acontecem no teu corpo, os sentimentos, abrir mais espaço para esses sentimentos fluírem no teu corpo, e naturalmente isso vai alterando a tua forma de lidar com a vida, de você se relacionar com as pessoas, de você se relacionar com as situações. Você vai tendo mais fluxo, o teu corpo vai se moldando a essa nova forma de ser. E aí eu queria dizer para que você não tenha a intenção de querer acabar com esses sintomas que você pode sentir de desconforto, mas quem sabe pesquisar, se colocar como curiosa, buscando dar espaço para você poder perceber as sensações que tem dentro de você, aos poucos ir validando tudo isso que chega, essas novas formas, e você vai aos poucos se aproximando do que você realmente gostaria de ser. E nós vamos trabalhar, então, essas práticas corporais nos nossos encontros online, onde nós vamos poder aprofundar isso no grupo e experimentar esses novos movimentos de expressão, de respiração, de abertura para esse fluxo do corpo. Então, se prepara, mulher, que nós temos um caminho junto a fazer.